E estes são os destaques do dia. Terra do Pé Junto plana. Morre o pensador e influenciador Olavo de Carvalho. Devo não nego, pago quando voltar ao ar. Sistema do governo mostra valores devidos por bancos à população. Mais dinheiro para o kit gay. Governo anuncia reajuste para profissionais da educação. Depõe depois. Presidente Bolsonaro falta depoimento. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Rouquidão do Brasil, um programa de humor com piadas sobre as notícias do governo federal que movimentaram o país na última semana. Sábado, 29 de fevereiro de 2022. E vamos para as notícias. O escritor Olavo de Carvalho, tido como guru da ala bolsonarista, faleceu na noite da última segunda-feira, dia 24 de janeiro. Olavo de Carvalho se auto-intitulava um escritor, filósofo e influenciador conservador, que orientou por diversas vezes o pensamento do presidente Jair Bolsonaro, bem como de seus filhos, membros do governo e apoiadores por todo o país. Entretanto, diversas mães o consideravam uma má influência, filósofos consideravam muito planas suas ideias de sua cabeça redonda e como escritor era um péssimo Twitter, que demonstrava uma ampla fixação anal e aversão à maconha. Entre suas principais linhas de pensamento, Olavo defendia que a Terra era plana e que tinha provas ao redor do globo terrestre, além de defender uma visão que ia contra o politicamente correto e ajudou a ascensão do governo muito politicamente incorreto. Com seus conhecimentos astrológicos, o guru ainda ajudou o presidente Jair Bolsonaro a implementar um Brasil com presidente retrógrado em Brasília e lua em touro, aumentando a quantidade de gado que acha que ainda vivemos na década de 60, com uma ameaça comunista à espreita. O guru Olavo de Carvalho sempre foi contra a Covid-19, mas não como a maioria. Ele apenas não acreditava na doença. Segundo seus tweets, a doença não passava de uma historinha para acovardar a população e acreditava ser uma doença de mentirinha. Curiosamente, Olavo contraiu a doença 8 dias antes da sua morte, e a causa da morte foi dada como insuficiência respiratória aguda, que inclusive é uma das consequências da Covid. Mas, segundo seu médico, a morte do pensador não teve qualquer relação com a Covid-19. Matemáticos de diversas partes do mundo, escritores de ficção e astrólogos calculam agora as chances de uma doença de mentira infectar uma pessoa, e dias depois a pessoa morrer de uns sintomas de uma doença de mentira. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Após a morte, o presidente Jair Bolsonaro, que havia repetido diversas vezes não ser coveiro, que as pessoas morrem mesmo e que ele não poderia fazer nada, se solidarizou, prestou solidariedade e decretou luto oficial de um dia. Especialistas ouvidos pela equipe da Rouquidão do Brasil informaram que a morte de Olavo de Carvalho comoveu mais o governo porque, para eles, todas as mortes são iguais, mas umas são mais iguais que as outras. Em uma demonstração de pura falta de empatia com quem não tinha empatia, diversos sites e diversos grupos de esquerda fizeram muitas piadas com a morte do pobre guru, que era contra o socialismo, mas veio ao Brasil tratar de suas doenças diversas vezes pelo SUS por não poder arcar com o valor do tratamento no centro do capitalismo estadunidense. Um dos pontos realçados pelos esquerdistas é que Olavo de Carvalho era realmente um pensador. Pensava ser filósofo, pensava ser inteligente, pensava que era importante. Os opositores afirmaram que faziam piadas de Olavo porque queriam rir para Carvalho da situação. O Banco Central do Brasil lançou nesta semana um sistema para consulta de valores devidos por bancos para pessoas e empresas, mas devido à alta demanda, foi retirado do ar em menos de 24 horas. Chocados com a notícia de que dessa vez não era a população que devia para bancos, diversos cidadãos acessaram o site, que sobrecarregou e não aguentou a grande demanda de consultas, e se tornou a única coisa governamental que as pessoas gostaram nos últimos anos. A criação desse sistema do Banco Central já é atribuída como um milagre feito por Olavo de Carvalho no dia de sua morte e ascensão aos céus, e diversos fiéis apontam para a canonização do ex-guru do governo, e posterior mudança da sigla BCB, que antes significava Banco Central do Brasil, para Beato Carvalho do bolsonarismo. Mas como o sistema durou pouco tempo no ar, estima-se que Olavo talvez tenha caído e não subido. Segundo dados do governo, os valores que os bancos devem à parte da população chega na ordem dos 3,9 bilhões de reais.
Valor esse que daria para o presidente Bolsonaro comprar o Centrão novamente, encher o tanque de um Opala com gasolina e ainda sobra dinheiro para comprar um Kinder Ovo. Ainda que grande parte da população não tenha conseguido acessar o sistema, o Banco Central afirmou em nota que pretende restabelecer o site a partir do dia 14 de fevereiro, para que as possíveis transações sejam agendadas a partir de 7 de março. O Banco Central informou ainda que não existe o risco de perda de valor disponível, já que permanecerão guardados pelas instituições financeiras para seus proprietários. Diversos bares já abriram conta para bebuns em nome do Banco Central. Algumas resoluções de ano novo, que foram descartadas depois de perder a mega da virada, agora já estão em circulação de novo, e diversas crianças já planejam comprar cartinhas colecionáveis com o dinheiro dos pais. Ajude a manter esse sério trabalho de humor e informação. Faça uma doação com o valor que mandar no seu coração. Para o Pix leandro.cirilo@yahoo.com.br. A rouquidão é mais forte com a sua ajuda. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, anunciou na última quinta-feira, dia 27, que reajustou o piso salarial de professores e profissionais do magistério de todo o país. O valor do aumento foi de 33,24%, mudando o piso salarial de R$ 2.886 para R$ 3.845. Diversos profissionais da educação estranharam o reajuste dado pelo desajustado, que sempre alegou que a profissão era regida por comunistas e doutrinadores. A Casa Civil, Ministério da Educação e Ministério da Economia estavam cogitando o valor de 7,5% de reajuste, que poderia atender sem maiores problemas os governadores e prefeitos, que arcam com a maior parte do custo da educação básica. Malabaristas já tinham sido contratados por diversos políticos para explicar que, de alguma forma, o valor já é pago há anos e que não é necessário reajuste, como sempre acontece. Mas o valor assustou até os malabaristas mais experientes. Agora o governo estima que, para dar uma desculpa para não cumprir o aumento, serão necessários, além de malabaristas, ilusionistas, mágicos e muitos puxa-sacos para evitar um problema em ano eleitoral. O valor de 33% segue os critérios da antiga lei do Fundeb, que rege a categoria e foi alterada no fim de 2020. Para o presidente Bolsonaro, basta que sejam feitos remanejamentos nas verbas de outros setores para cumprir com o aumento na educação, mais ou menos como os filhos e a ex-esposa do presidente são acusados de fazer com o salário de seus ex-funcionários, destinando parte do valor para seus próprios bolsos naros. Enquanto isso, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, emitiu uma nota contra o reajuste, que, segundo eles, coloca municípios e estados em uma situação difícil. Segundo especialistas, a CNM tem se preocupado porque o valor do reajuste salarial dos professores segue o Fundeb, mas se seguisse o fundão eleitoral, não haveria problema algum. Professores, entretanto, comemoraram o aumento, na esperança de finalmente conseguirem abastecer o tanque do Corsa e do Celta para poderem dar aulas. Um total de 0 prefeitos e governadores se manifestaram sobre a questão até o presente momento. E, na verdade, ninguém espera que eles falem algo tão cedo para não atrapalhar nas eleições deste ano. O ministro Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, prestasse depoimento à Polícia Federal sobre uma investigação de vazamentos de dados sigilosos acerca da tal falha nas urnas eletrônicas. Especialistas jurídicos apontam que Bolsonaro nunca prestou para nada e não seria agora que ele prestaria um depoimento. O presidente Jair Bolsonaro havia então solicitado e recebido o benefício de escolher dia, local e hora para que fosse prestado seu depoimento. Tendo em vista a agenda apertada do presidente, entre passeios de jet ski, tweets sobre fake news e motocicletas, o STF permitiu que a data fosse escolhida, com o prazo máximo sendo às 14 horas desta sexta-feira, dia 28. Mas como bom brasileiro, às vésperas do compromisso que ele disse que iria, Bolsonaro resolveu entrar com uma ação pedindo uma prorrogação no prazo para prestar seu depoimento. Através da Advocacia Geral da União, o presidente entrou com recurso pedindo, inclusive, que não seja obrigado a comparecer ao depoimento. Alexandre de Moraes, entretanto, reforçou que o presidente
presidente tem o direito de não criar provas contra si ou de se incriminar, mas não tem o direito de não comparecer ao depoimento. Diversos juristas concluíram que, mesmo tendo o direito de não criar provas contra si, Bolsonaro parece ter o dever de fazer isso, ora agindo contra as vacinas, ora falando contra o STF e as urnas eletrônicas, como quando chamou Careca Xandre de Moraes de canalha. Após o episódio, o presidente Bolsonaro pediu ajuda ao ex-presidente Michel Temer para escrever uma cartinha de desculpas aos ministros do STF e outros políticos. A recusa do presidente Bolsonaro em prestar depoimento é tida como um problema, porque ele desmoraliza o STF. Alexandre de Moraes negou ao pedido do presidente, reforçando que ele deve depor sem demorar demais.